Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área, mais um vídeo rapidinho aqui pra vocês, porque eu acho que vale a pena comentar um pouco sobre a expectativa criada em cima desse corte de gastos, porque na minha opinião, a gente viu isso na própria segunda-feira, tá? A grande movimentação da Bolsa, apesar do volume baixo, é o evento da semana para Brasil, tá bom? Não é eleição americana, não é Copom, não é Fed, não é nada, é corte de gastos, tá? Então a Haddad diz que medidas de corte de gastos serão fechadas nesta quinta-feira. Eu trouxe isso no Morning Call, mas resolvi fazer um vídeo exclusivo aqui para você, já vou deixar pronto, inclusive esse vídeo aqui sairá um pouco mais tarde, tá bom? E aí, quem sabe, né, quando esse vídeo tiver saído, já comente aí, inclusive, por favor, se já saiu algum tipo de notícia sobre esse corte de gasto, já que a reunião foi marcada para 9h30, tá? A chance é grande de termos algum tipo de notícia um pouco mais concreta sobre o que será esse corte de gastos, tá? E aí, claro, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e virar membro do canal. Saiu bastante vídeo de membros no dia de hoje. E aí, nós temos essa reunião para as 9h30 daqui a pouco. E faltam apenas 2 detalhes a serem definidos com o chefe do executivo, tá? Nosso querido Lula aí e Haddad provavelmente no embate para ver o que corta e o que não corta, né? E o ministro da Fazenda, então, disse na noite de ontem, quarta-feira, dia 6, né? Que as medidas de corte de gastos para reequilibrar as contas públicas devem ser decididas até o final da manhã de hoje, quinta-feira, tá? Justamente com a reunião com o Lula. O encontro está marcado para as 9h30 do Palácio do Planalto, de acordo com o Haddad, falta apenas 2 detalhes a ser definido, né? Ou serem definidos com o próprio Lula. Eu creio que a reunião de amanhã é uma reunião que, pelo nível de decisão que vai ter que ser tomada por ele, são coisas realmente muito singelas para decidir. Questionado, ele poderia apresentar o pacote após a reunião. O ministro afirmou que isso dependerá da decisão de Lula sobre como as medidas serão apresentadas para os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente. A pretensão inicial, segundo a Haddad, era de fazer ainda um anúncio ainda nesta quarta, mas houve atraso na reunião do Palácio do Planalto para tratar da agenda ambiental. Tem 2 detalhes de todas as medidas para a gente fechar com o presidente amanhã, e aí o procedimento em relação ao Congresso, que Lula tem sido muito cauteloso em relação a isso, está com uma boa relação, tanto com o presidente Lira quanto o presidente Pacheco. Depende se ele vai querer que, de repente, eu e o Rui possamos antecipar para os presidentes pelo menos o formato das medidas. Ele reforçou que serão apresentados uma PEC e um projeto de lei complementar, e o ministro evitou responder se os 2 detalhes pendentes se referem à resistência por parte de outros ministérios. E provavelmente é isso, a gente sabe, né? Segundo a Haddad, Lula buscou seguir uma metodologia de trabalho que envolvesse todo o governo na convergência das medidas, tá? Todo mundo convergiu, tem 2 detalhes, mas não é correto o presidente não tomar conhecimento de 2 detalhes que não interferem no macro desenho. Haddad reforçou que Lula prioriza a participação de todas as partes nessas discussões, inclusive do judiciário. O presidente tem a maneira dele lidar com esse tipo de tema, que era a participação de todo mundo. O judiciário tem que participar, inclusive contribuindo para que a justiça consiga que isso aconteça o mais rápido possível. E é o que vai ser feito. Haddad disse ainda que as medidas do pacote de gastos serão apresentadas com transparência, inclusive aquelas que foram descartadas pela equipe econômica. As propostas apresentadas pelo Lula, imagino eu, né? Segundo ele, são consistentes com a tese de reforçar o arcabouço fiscal. Grande arcabouço fiscal, hein? Economistas têm apontado a nova regra fiscal como insustentável se nada for feito, uma vez que despesas obrigatórias como benefícios previdenciários, os pisos de saúde e educação têm crescido num ritmo superior ao teto de gastos do arcabouço, de 2,5% ao ano acima da inflação. Esses gastos, portanto, têm consumido espaço destinado a outras despesas, como investimento e custeio, podendo levar a um apagão da máquina pública nos próximos anos. Questionado se as medidas estarão em linha com o que o mercado espera, Haddad enfatizou que coincidem com as contas do Tesouro Nacional. Vai estar em linha com o que nós entendemos que é necessário para que a trajetória das finanças públicas continue sendo ajustada. Esse ano foi um bom ano para nós, do ponto de vista fiscal. Beleza, então, né? O mundo discorda, mas eles estão falando isso daqui, tá? Ele afirmou estar muito tranquilo em relação à sustentabilidade das contas públicas até o final de 2026. Disse que a equipe econômica está fazendo uma coisa mais estruturada. O ministro evitou antecipar detalhes do pacote, mas reforçou que as medidas incluídas no pacote de gastos foram avaliadas não apenas com base no impacto fiscal, mas considerando inclusive uma análise de custo-benefício político. Não adianta nada você anunciar uma coisa que não tem aderência. Aqui ele está certo, mas só falar não adianta, né? Ele disse que a equipe econômica tem tentado evitar especulações, até porque cálculos e simulações são feitos a todo instante, a pedido inclusive do Planalto e do Congresso, envolvendo até mesmo medidas que não contam com a simpatia dos ministérios da Fazenda e do Planejamento. O cálculo é feito porque é dever nosso atender a esplanada, e às vezes o Congresso Nacional que também nos pede cálculos desse tipo, mas nem todos os exercícios que estão sendo feitos estão sendo considerados politicamente. Haddad disse ainda que está bem encaminhado com o Congresso a discussão sobre colocar as emendas parlamentares dentro do arcabouço, ou seja, vinculando o crescimento dos
recursos ao teto de 2,5% acima da inflação fixado na regra fiscal. Há um consenso, inclusive, dos parlamentares de que a contribuição do Congresso é importante, que as regras valham para todos os poderes, assim como a lei de responsabilidade fiscal passou a valer para todos os poderes, a questão também de atenção aos parâmetros do arcabouço tem que também valer para todo mundo. Aí vai ficar mais fácil atingir as metas estabelecidas. Essa foi na íntegra a matéria aqui sobre Haddad e a expectativa gigantesca desses cortes de gastos para o dia de hoje, né? Mercadinho abre animado, dólar caindo um pouco mais por hora, tudo muito interessante mesmo com a alta da Selic. Vamos ver aí como é que vai estar mais tarde para o fechamento diário. Deixa o like, se inscreva, vire membro do canal, comente aí o que você acha do corte de gastos, comente aí como é que tá, né? Comente aí como é que tá o mercado, a hora que esse vídeo sair aqui para vocês. Tamo junto, partiu.